Um pouquinho antes disso, ele fala que ela fala pelos cotovelos e de repente ela solta uma poesia. E a poesia é essa aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Ela diz assim: algumas pessoas fogem saindo de casa, outras fogem ficando muito tempo no mesmo lugar. Ele para, entra uma música de suspense e segue a série. Lembrem-se dessa frase e desse momento quando ela chama ele para fugir no aniversário dela e ele pergunta para ela quem disse que eu quero fugir e ela solta essa poesia. Eu vou trazer essa poesia daqui a pouco de novo para vocês entenderem por que Doni agiu assim. Atendendo a vários pedidos sobre a série Bebê Rena, cá estou para fazer uma análise sobre ela. Quero antecipar para vocês, não vou falar de transtorno, se é psicopata, se é borderline, não vou falar sobre isso. O que eu vou trazer aqui é o comportamento puro do ser humano, análise do comportamento. E vou trazer para vocês o porquê tantas pessoas se identificaram com essa série no sentido dela ter ficado por tanto tempo no top 10 da Netflix. Então senta aí, pega a sua pipoca que você vai entender muita coisa sobre o comportamento desse cara aqui e dos outros personagens dessa série. Outra coisa que eu vou alertar aqui é, se você ainda não assistiu essa série, não assiste essa análise porque vai ter muito spoiler. Não tem como eu fazer uma análise sem contar minuciosamente o que eu vi na série para desvendar o comportamento. Então, se você não assistiu, vai lá, assiste a série e depois você volta aqui para poder entender o que aconteceu, por que ele fez o que ele fez, e aí você vai entender aqui o comportamento. Se porventura você for daquelas pessoas que não liga para spoiler, eu quero saber o que aconteceu e depois eu vou assistir, tudo bem, fica aqui. Do contrário, vai assistir lá a série e depois você vem me assistir aqui, ok? Então vamos lá, vamos começar. Então, para quem não assistiu a série, ela se inicia assim: o Doni indo à delegacia denunciar a Marta por perseguição. E aí o policial pergunta para ele quanto tempo tem isso. Ele fala, uns 6 meses. E aí o policial pergunta por que você demorou tanto tempo assim para denunciar. E aí a série começa. E aqui eles chamam a atenção justamente para isso. Por que você demorou 6 meses para denunciar uma pessoa que fez tudo o que você está me falando que fez? Isso na conversa dele com o policial. Vamos continuar aqui nesse primeiro episódio para vocês entenderem o que eu vou trazer para vocês aqui. Então, uma das coisas que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, que muitas pessoas passam por isso o tempo todo, é não conseguir observar os sinais que a pessoa te dá, que ela vai te prejudicar, que ela vai te fazer mal. Aí você não consegue identificar isso, você cai nessa arapuca como ele caiu. Na verdade, ele até sabia observar os sinais, mas ele não sabia o que fazer e como fazer, e eu vou mostrar isso para vocês. Nessa cena aqui, nessa primeira cena onde eles se conhecem, na lanchonete onde o Doni trabalha, ela conta várias mentiras. E aí eu vou ler aqui que eu anotei para vocês entenderem. Primeiro, ela disse não ter dinheiro para um chá, mas ela diz que é uma advogada de sucesso. Ela diz que trabalha para o governo. Ela diz ter seu próprio escritório. Ela diz ter outros 3. Ela tem um apartamento e ela diz que tem outros 2 apartamentos. Então ela se mostra uma mulher bem-sucedida, só que nada daquilo é verdade. Para quem assistiu a série vai entender o que eu tô falando. E também as mensagens que ela manda sempre aparece escrito lá, enviado do meu iPhone. Mas ela nunca apareceu com o iPhone. Outra coisa que ela dizia também, tá sempre muito ocupada, que tinha sempre muita coisa para fazer. Mas ela estava todos os dias na lanchonete onde ele trabalha o dia inteiro falando com ele. Como é que uma pessoa tão ocupada como ela se diz ser vai passar o dia inteiro aqui no meu trabalho? Ela entra na lanchonete, triste, cabisbaixa, ele vai atendê-la e pergunta a ela o que ela deseja. Ela fala nada. Ele fala, pô, mas tem que consumir. Pergunta se ela quer um chá, ela fala que não tem dinheiro. Aí ele oferece um chá para ela, que é a primeira gentileza que ele faz, e a partir dessa gentileza tudo desanda. E aí ele se pergunta, como é que ela é uma advogada bem-sucedida e não tem dinheiro para pagar um chá? Ele fica meio curioso, mas deixa passar. Essa
e várias outras. Então, uma das coisas que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, que muitas pessoas passam por isso o tempo todo, é não conseguir observar os sinais que a pessoa te dá que ela vai te prejudicar, que ela vai te fazer mal. Aí você não consegue identificar isso, você cai nessa arapuca como ele caiu. Então você vê quantas mentiras ela contou, ele ainda se perguntou, achou meio estranho, ficou meio curioso, mas deixou passar. E a hora que ele oferece o chá para ela, sem ela precisar pagar, daí começa a desandar. E aí, enfim, segue a série, e aí chega um dado momento da série que ela convida o Donnie para fugir com ela no aniversário dela. Aí ele fala para ela: quem disse que eu tô afim de fugir? E é aqui que eu preciso chamar a atenção de vocês, porque essa frase eu vou trazer ela no decorrer desse vídeo algumas outras vezes, para que vocês consigam montar esse quebra-cabeça comigo do porquê o Donnie agiu assim com a Marta. Um pouquinho antes disso, ele fala que ela fala pelos cotovelos e de repente ela solta uma poesia. E a poesia é essa aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Ela diz assim: algumas pessoas fogem saindo de casa, outras fogem ficando muito tempo no mesmo lugar. Ele para, entra uma música de suspense e segue a série. Lembrem-se dessa frase e desse momento quando ela chama ele para fugir no aniversário dela e ele diz que não. E ele pergunta para ela: quem disse que eu quero fugir? E ela solta essa poesia. Eu vou trazer essa poesia daqui a pouco de novo para vocês entenderem por que Donnie agiu assim. No decorrer desse episódio também, nesse momento, é onde ele nota ela e ela nota ele. Onde ele é notado. Onde ele consegue chamar a atenção de alguém. Coisa que não aconteceu durante a vida dele e ele relata isso na série. E mais um sinal que ele deixa passar é: os amigos dele começam a fazer uma brincadeira com ele de que ele precisa casar com ela, porque de tanto ela ir lá na lanchonete, os caras começam a pegar no pé dele. Então, quer dizer, ele foi notado por ela e foi notado pelos clientes do bar por conta do que estava acontecendo de todo dia a Marta tá na lanchonete. E aí, numa dessas brincadeiras, a Marta solta que falta só passar o varão na cortina dela no apartamento que ela mora. E aí ela faz uma piadinha com eles, os amigos dele olham pra ele, tipo, pô, e aí? E aí ele fica meio sem jeito, e agora o que que eu vou fazer? E aí ele entra na pilha e fala: bom, vou fazer uma brincadeirinha aqui para poder entrar nesse movimento de brincadeira deles. E aí ele fala pra ela: então eu vou lá na sua casa passar o varão na cortina, ou te passar o varão, alguma coisa assim, brincando com ela. E ele esperava que ela entrasse nessa brincadeira. Só que ela não entrou. Ela acreditou que ele ia na casa dela passar o varão nela, no duplo sentido, se é que vocês me entendem. E aí os espectadores que estão assistindo a série começam a ficar nervoso, que tipo, esse cara tá vendo que essa mulher é descompensada e ele tá dando corda pra ela? Aí vai piorando. Enfim, até que nessas brincadeiras e convites que ela faz pra ele, ele acaba cedendo a um café com ela. Ela dá mais um sinal, que ela tem um ataque de fúria com ele. Eles estão conversando, ela olha para ele, pega na mão dele e fala: você foi muito magoado, né? E aí ele fica assustado, porque de fato ele foi muito magoado, e a gente vai chegar lá para vocês entenderem. E ela começa a apertar a mão dele. Foi uma mulher? Quem foi que te magoou? E ela começa a apertar a mão dele. E ele começa a ficar assustado e ele manda ela soltar a mão dele. Tipo, me solta, Marta. Aí solta a mão dela, ela dá um tapão na mesa e dá um grito. Não ousa fazer isso, alguma coisa assim. Por quê? Ela começa a pensar que uma outra pessoa, uma outra mulher, magoou ele profundamente. E ela, nesse ataque de fúria, por conta de uma outra pessoa na vida dele, porque ela é muito possessiva e perseguidora, o que que acontece? Ela dá esse surto, grita dentro do café, todo mundo olha assustado. Ele também fica um pouco assustado, tipo, cara, o que essa mulher tá fazendo e tal. Segue dali, e aí eles saem da lanchonete e ele pergunta: você vai para onde? Ela fala: ah, eu vou para lá. Ele fala: tá bom, eu vou para cá. Mais uma vez os espectadores pensam: cara, larga essa mulher, deixa essa doida ir embora e vai embora para tua casa.
ela sai para o lado dela, ele começa a sair para o lado dele e ele para. Curioso, quem é essa mulher? Por que ela está fazendo isso comigo? E aí o que ele faz? Dá meia volta e começa a seguir a Marta para ver onde ela mora, enfim, para espionar a Marta e saber quem ela é. E aí a galera começa a endoidar, tipo, porra, não é possível, essa mulher tá fazendo tudo isso com ele, essa mulher tá dando essa de doida em cima dele e ele ainda vai atrás dela. O público começa a ficar intrigado e ele segue atrás dela. Ele vai caminhando, seguindo ela, até que chega no apartamento dela. Ela entra e ele vai até a janela espionar ela. E aí, mais um sinal. A casa desta mulher é um nojo. Tudo bagunçado, papel jogado no chão, comida espalhada, uma nojeira. Ele viu essa casa dela zoneada, ela pegando um troço lá dentro do micro-ônibus. Ela pegando um troço lá dentro do micro-ondas para poder esquentar para comer. Aí ela senta para comer e já pega o computador dela para enviar um e-mail para ele. Nisso que ela envia um e-mail para ele, o celular dele apita. Quando o celular dele apita, ela olha para a janela e vê que ele está espionando ela. Ele levanta e sai voado. Mete o pé para a casa dele. Ele foge, chega em casa. Num belo momento ele está deitado na cama dele, aí ele pensando se pergunta, o que teria acontecido se eu não tivesse seguido ela? Talvez essa história tinha acabado. E aqui eu quero que vocês prestem atenção mais uma vez para esse detalhe muito importante. Ele solta a seguinte frase, talvez uma parte minha quisesse ser pega, talvez uma parte minha quisesse ver no que aquilo ia dar. Então lembrem-se disso, que eu vou voltar aqui daqui a pouco para vocês entenderem essa fala dele, do porquê que ele seguiu ela, ao invés de ter deixado isso terminar e ido embora. Não, ele foi perseguir ela e aí se fez essa pergunta. Aí continua. E aí ele fala um pouquinho dos shows dele, que era um desastre, ninguém ria, muito menos aplaudia. Ele não era notado pelo público dele, quem assistiu a série viu, tipo, ele vai lá, ele faz e tá todo mundo com a cara de gol contra, olhando para ele, até que ela vai no show dele pela primeira vez. E nisso que ela vai a primeira vez no show dele, a galera aplaude ele. A galera ri das piadas dele, porque ela tá na plateia, ele faz uma piada, ela é a única que ri sozinha, como a risada dela é engraçada, contagia todo mundo que está ali à volta, eles acabam interagindo e aí o público acaba simpatizando com ele ali por conta da Marta. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês para essa parte também que ela vai se repetir no decorrer da série em outros episódios. Então, a Marta estava presente no show dele e as pessoas começaram a gostar dele, a rir da piada dele, a aplaudir ele. E aí vai ter um outro momento que isso também vai acontecer com uma outra pessoa que notou ele, e essa pessoa que notou ele fez com que os shows dele acontecessem. Mas isso foi antes desse momento com a Marta. Muitos não se atentaram para isso, mas eu vou trazer isso para que vocês consigam montar esse quebra-cabeça. E aí depois desse primeiro show que a Marta vai, que dá certo por causa dela, depois do show parece que no final do show, e aí parece que eles se encontram no fundo do teatro. Olhando o cenário assim, eu acredito que seja o fundo do teatro. Eles começam a conversar ali e num dado momento ela pergunta para ele qual seria o superpoder que ele queria ter. E aí o superpoder que ele queria ter era ler pensamentos. E aí ela pergunta, por quê? Atenção para mais essa parte. E aí ele solta a bela frase, o meu medo é que as pessoas não pensem em mim. E agora acho que a gente já consegue montar um pouquinho desse quebra-cabeça para vocês entenderem. Vamos lá. Lembra lá no início desse episódio, onde ela solta uma poesia? Algumas pessoas fogem de casa. Outras fogem ficando muito tempo no mesmo lugar. E agora eu te falo um dos motivos pelo qual ele não conseguia se distanciar da Marta. Vou repetir a poesia dela. Algumas pessoas fogem de casa. Outras fogem ficando muito tempo no mesmo lugar. Então, qual é o superpoder que ele queria ter?
ler pensamentos. Por quê? Porque o medo dele era que ninguém pensasse nele. Então, quando a Marta diz muitas pessoas fogem ficando muito tempo no mesmo lugar, Donnie está fugindo de um medo dele. Qual é o medo dele? Ninguém pensar nele. A Marta é uma pessoa que pensa nele o tempo todo. Então, por que ele fica tanto tempo com a Marta? 6 meses que ela persegue ele, 6 meses mandando mensagem, 6 meses invadindo o espaço dele. Prestem atenção na palavra invadindo o espaço dele, que vocês vão entender isso no decorrer da série com a questão do estupro que ele tem. Isso é uma invasão. Vocês vão entender, eu vou explicar isso melhor para vocês. Voltando à poesia da Marta. Muitas pessoas fogem ficando muito tempo no mesmo lugar. Qual é o medo dele? Qual o medo que ele tem? De ninguém pensar nele. Então, como ele foge ficando muito tempo no mesmo lugar? É porque ele está tentando fugir do medo dele de ninguém pensar nele. Só que a Marta pensa nele o tempo todo. Se ele se distanciar da Marta, se ele deixar a Marta ir embora, ele não tem ninguém pensando nele. Porque no show dele nada dá certo. Na lanchonete que ele trabalha, ninguém nota ele. Então a única pessoa que ele tem que pensa nele é a Marta. Então se ele quer ter um superpoder, que é ler pensamento, porque ele tem medo de que ninguém pense nele, muitas pessoas fogem ficando muito tempo no mesmo lugar. Por isso ele ficou tanto tempo nesse lugar. Eu vou mostrar mais partes dessa série onde isso acontece. Para quem assistiu sabe do que eu estou falando. Quanto tempo ele ficou com a Marta perturbando o juízo dele, e isso te aborreceu você assistindo e falar, cara, não é possível que esse cara não vai dar um passa fora na Marta. Talvez agora, para quem já assistiu a série, já ficou um pouquinho mais claro. Tem gente que foge ficando muito tempo no mesmo lugar. Ele foge do medo de ninguém pensar nele. Só que ele foge nesse sentido de ficar tanto tempo com a Marta no pé dele. Vocês conseguiram entender? Deixa aí no comentário para mim se vocês entenderam. Se vocês não entenderam, que eu explico melhor isso num próximo vídeo. Vamos continuar. Essa parte de todos os vídeos aí profissionais falando sobre essa série, eu não ouvi ninguém falar dessa poesia da Marta, que faz todo o sentido do porquê que Donnie ficou tanto tempo sendo perseguido por ela, permitindo ser perseguido por ela, como isso foi aborrecendo vocês, espectadores da série. E aí passa essa parte dessa conversa deles. Ele chega em casa e vê isso aqui, ó, uma solicitação de amizade da Marta no Facebook dele. E aí ele vai vasculhar o Facebook dela. Olha só. Tá vendo? Ele entra, vai pesquisar a vida dela, vai ver as fotos dela. E aí ele vê uma pancada de foto falsa, que é mentira, que é montagem. Ou seja, mais um sinal das mentiras dessa mulher. Ó, foto é montagem. Ela botou a cabecinha dela aqui com pessoas importantes, como ela disse, que era uma advogada importante, trabalhava para o governo. Aí ela foi fazendo montagem. Para quem assistiu a série vai ver muito melhor. E ele vendo isso tudo, ó. Outra montagem. Ele vai achando estranho, enfim, tem as falas ali, até que ele vê uma foto dele no Facebook dela, com esses dizeres. Ele acha estranho, e aí ele vai pesquisar no Google o nome dela. E aí ele endoida. Que aí ele acha ali perseguidora serial, advogada perturbada, uma sentença de 4 anos que ela tinha recebido. Ó, a cara dela, e ele desesperado. E aí ele se deparou nessa pesquisa que ele fez, quando ela foi mandada embora do primeiro emprego, que ela tinha perseguido o ex-chefe dela, que ela fez uma denúncia falsa que o ex-chefe dela tinha abusado do filho dele, que era deficiente. Aí ele viu também que ela tinha atacado a mãe do ex-chefe dele. Mostra até foto, ó. Falsa denúncia, ó, viu? Ela atacou a mãe do chefe, e aí mostrou a foto, e ele entra em desespero e começa a pensar, tipo, pô, excluir a amizade dela, não aceitar. Olha lá. E aí ele fica nessa dúvida de aceitar
ou excluir o pedido de amizade dela. E aí tá todo mundo apreensivo que tá assistindo, fala, cara, agora esse cara vai excluir a amizade dela, porque, pô, ele acabou de descobrir que essa mulher é maluca, que ela é perseguidora, que ela faz denúncia falsa, que ela agride um parente seu se for necessário, porque ela tá te perseguindo. Todo mundo que tá assistindo espera o quê? Agora ele vai excluir o pedido de amizade dela e vai dar um basta nisso tudo, correto? Errado. E aí o que ele faz? Ele aceita a solicitação de amizade dela. Mas por que ele aceitou o pedido de amizade no Facebook dela? Olha só, eu vou mostrar isso para vocês que ninguém mostrou. Você pensa, pô, é a hora dele excluir. Mas não, ó, tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse é o chapéu do show dele. O show dele era um fiasco. No show dele ninguém ria, ninguém notava ele no show dele. E a única que notou ele, riu da piada dele e fez o show dele funcionar foi a Marta. Então, eu acredito que ele olha para esse chapéu, lembra dos shows dele que ele fazia que era um fiasco. Como é que ele tira a Marta da vida dele se ela começou a fazer o show dele funcionar depois que ela começou a ir no show? Vou tirar ela de perto de mim? Aí ele vai e aceita o pedido de amizade dela e encerra o primeiro episódio. Olha só. Ele aceita, todo mundo endoida e acaba o primeiro episódio, que as pessoas falam, não é possível. Esse cara aceitou o pedido de amizade dela? Sim, ele aceitou e agora eu vou comentar com vocês aqui o porquê que isso chama tanto a atenção das pessoas, por que chamou tanto a sua atenção e de inúmeros espectadores mundo afora, porque essa série ficou aí alguns meses no top 10 na Netflix. Então sabe por que essa série fez tanto sucesso? Porque 90% das pessoas estão passando o que esse cara passa. Mas aí você fala, não, Abraão, pô, eu tô dentro desses 90% aí, não tem ninguém me perseguindo. Não fisicamente, não diretamente, mas indiretamente, com certeza muitos de vocês que estão me assistindo hoje passam pelo que esse cara está passando indiretamente e eu vou explicar como. Sabe aquele relacionamento tóxico que você tem que te faz mal e você volta para ele ou para ela? Sabe aquelas porcarias que você come fora da tua dieta ou na tua alimentação normal que te fazem mal? Você sabe que te faz mal, mas mesmo assim você come? Sabe aquela bebida alcoólica que você não consegue recusar num final de semana, num feriado, te destrói, te faz mal no outro dia, você acorda destruído, você gasta dinheiro sem necessidade, você não faz nada do que precisa ser feito para a sua vida e mesmo assim você volta a beber? Sabe aquele chefe no seu trabalho que te faz mal? Ou que já te fez muito mal e você precisava voltar e você ia lá e voltava e você não conseguia sair fora daquele trabalho, sair fora da bebida, sair fora desse relacionamento? E para vocês que não sabiam, sim, comportamento também vicia. Então eu vou encerrar aqui esse primeiro vídeo sobre o primeiro episódio do Bebê Rena. Eu pensei em fazer uma análise da série inteira, dos 7 episódios. Então eu quero saber de vocês, deixem aqui nos comentários se vocês gostaram dessa primeira análise, se já fez mais sentido na cabeça de vocês, por que o Doni não larga a Marta de jeito nenhum. Comenta aqui pra mim se vocês gostaram, se vocês querem que eu dê continuidade aí nos próximos episódios para mostrar para vocês cada detalhezinho que vocês não vão encontrar por aí em análise nenhuma. Eu já assisti, não vi ninguém falando isso que eu estou falando aqui para vocês, atendendo ao pedido de vocês também. Poxa, Abraão, fala sobre a série Bebê Rena, porque pô, você sempre traz uma visão diferenciada. Eu trouxe esse primeiro episódio e conto com vocês aí para me dizer se vocês gostaram, se não gostaram. Se querem que eu continue aí falando mais sobre os próximos episódios, que entre as análises que eu posso fazer, eu até anotei aqui, olha só. Ele tentando desfazer a amizade que ele fez no Facebook, ele sempre ia no Facebook para desfazer a amizade, mas ele não conseguia. Vou falar sobre isso. Por que ele se apaixonou por uma mulher trans?
Tem isso na série, para quem assistiu sabe, e eu posso trazer para vocês o porquê que ele se apaixonou por ela. Por que que ele mentia tanto para a namorada dele que era trans, que ele teve? Por que ele alimentava essa esperança na Marta? Por que que ele deixou a Marta pegar no pênis dele e ele não reagiu? Enfim, tem vários outros porquês aí. Inclusive, se você tem um porquê, deixa aqui no comentário uma pergunta sobre por que que ele isso, por que que a Marta aquilo, por que que qualquer outro personagem fez o que fez, que eu posso acrescentar nos próximos episódios aqui para vocês. E o principal porquê que eu vi todo mundo se perguntar, mas não ouvi ninguém falar. Por que que no final da série, depois de tudo que aconteceu de ruim com ele, com o tal diretor, ou roteirista, não sei, o roteirista fez o que fez com ele e no final da série ele bate na porta desse cara para trabalhar com ele de novo? Eu posso responder também esse porquê para vocês, que tem muita gente aí se perguntando e eu não encontrei ninguém falando. Aguardo os comentários de vocês aqui e até o próximo vídeo.